Paz, amados. Mais um episódio deste quadro Café com Reflexão para vocês. E durante esta semana a gente já veio na sequência aí de algumas parábolas, 3 parábolas. Eu quero estar falando hoje da parábola do tesouro escondido, não é? E aí esta semana eu trabalhei com parábolas que foram pedidas mesmo, pessoas que deixaram seus comentários pedindo as parábolas e assim pude trabalhar melhor e hoje, atendendo também a pedido desta parábola, quero estar trabalhando com vocês e encontra-se no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 44, diz assim: O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. Transbordante de alegria vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Uma das características mais interessantes neste contexto de alguém que está trabalhando no campo é que remonta ao contexto desta parábola. E alguns chegam a propor que parece que havia algo de ilícito aqui, porque na parábola de Jesus, quando este homem encontra este tesouro neste campo, ele vai e enterra aquele tesouro, volta para casa, vende tudo que tem e volta ao dono, ao proprietário daquele campo e compra aquele campo em que estava escondido aquele tesouro. A questão ética, do ponto de vista desta parábola, neste contexto, ele usou de ética ou não? Ele foi ético ou faltou ética, né? Questão ética, primeira abordagem, que a gente chama de ética situacionista dentro da filosofia mesmo, ele usou da situação, ou seja, ele encontrou, talvez ele estivesse trabalhando por ali naquele campo, ele encontrou aquilo, outros pressupõem que provavelmente ele pudesse estar trabalhando na fundação da sua própria casa, encontrou aquele tesouro, enterrou, vendeu tudo que tinha e veio e comprou definitivamente aquele campo. E aí traz aquela abordagem, bom, mas se aquele campo tinha dono e aquele tesouro estava escondido ali, será que não tinha sido o dono do campo que havia de fato escondido aquele tesouro? Ou não será que aquele trabalhador não tinha que levar ao conhecimento do dono do campo que havia ali um grande tesouro escondido? E aí a gente fica esbarrando nestas questões mínimas do ponto de vista ético ou moral, né? E a gente não para analisar o conceito mais central desta parábola mesmo, que não está centrado nem no dono do campo, como sendo um proprietário daquele campo e nem necessariamente alguém que posteriormente veio de uma guerra e saqueou um grande tesouro, enterrou naquele campo. E assim, do ponto de vista das especulações, sempre se cogita tudo isso nesta parábola. E passou o tempo, aquele pessoal voltou para a guerra, morreu, perdeu, já não tinha mais noção, aquele campo já não tinha dono, mas necessariamente o tesouro escondido, ele não está focando no campo. Posteriormente eu quero trazer um conceito de campo, ou campo, este campo mesmo em que o tesouro foi escavado, que talvez vá de encontro a muitos conceitos, mas que é o conceito que eu mais encontro dentro da palavra de Deus e que me traz uma paz em lê-la e perceber este campo assim. Mas voltando ainda, tanto Irineu quanto Agostinho lá atrás mesmo, do 2º para o 3º, depois do 4º para o 5º século, eles trabalham o conceito de que este tesouro escondido, bem como a pérola escondida posteriormente, estava referindo-se acerca do próprio Jesus. E quando eles falam isto, eles de fato estão acertando, senão que a gente teria que acrescentar do próprio Jesus e o seu reino. Porque aqui o que está em jogo necessariamente é a mudança de valores ou mudança de fortunas, não é? Então seria o próprio Jesus e o seu reino. Agora o que acontece? Vender tudo que tinha neste contexto, então ele vai e vende tudo que tem, compra o campo, não é? Compra aquele campo, necessariamente
ele estava abrindo mão de tudo quanto ele tinha como valores seculares, e se a gente quiser ainda, a gente pode propor também que ele estava abrindo mão de tudo quanto tinha de valores seculares e espirituais, mas que não se encontrava em Cristo Jesus. Também vender tudo que tinha, ele estava falando de desconstruir todos os conceitos humanos, naturais, ou até mesmo espirituais. Abrir mão de tudo aquilo que supostamente pudesse ter um grande valor em minha vida, em nossa vida, mais pautada na vida deste homem, né? Na vida deste homem, mas eu diria que é na vida de cada um de nós também. Então, na minha vida, na sua vida, para obter um verdadeiro valor. E este valor, ele não era meramente um valor de conceito, não era meramente um valor espiritual do ponto de vista de um homem, mas adquirir este campo de grande valor estava falando de fato e de verdade adquirir a salvação em Cristo Jesus e a certeza do seu reino. Mas também fala de muitos que ainda andam por aí tentando construir uma falsa moralidade, uma falsa espiritualidade pela conveniência de falsas religiões. Então, para aceitar a Jesus, você tem que abrir mão de tudo que você é, de tudo que você pensa, de tudo que você cogita, porque caso ainda alguma destas circunstâncias pegue você, necessariamente em dado momento da sua vida, você vai estar cogitando valores que supostamente você já vendeu, você já desfez, você já lançou fora. Uma pergunta: ao encontrar este tesouro oculto em um campo, não seria ilícito esconder este tesouro, já que o campo não era seu, né? Foi o que eu propus de antemão. E a resposta a esta pergunta nos leva a ponderar a situação. Lá no capítulo 13, versículo 8, Jesus está falando da parábola do semeador. Ele está falando que tem um campo também, não é? E no versículo 8, a semente lançada em boa terra. Será que de fato este campo não é a nossa própria existência, o nosso próprio coração? O campo não pode ser o próprio coração do homem, né? A semente lançada em boa terra. Este tesouro não é conhecer a Jesus como único e suficiente Salvador, mediante aqueles ou aquele ou o próprio Jesus neste contexto que estava propondo a salvação para a humanidade? Ainda Mateus capítulo 19, versículo 21, a Bíblia está falando de um jovem rico, em um outro evangelho está falando de um jovem advogado, e ele propõe que quer seguir a Jesus. E Jesus traz uma resposta bem interessante para ele. O que preciso fazer? Né? E Jesus vai e fala de imediato. Jesus ele não tem meia palavra, meio termo, ele joga direto, né? Vai, vende tudo que tem, né? Se quer ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terá um tesouro nos céus. E vem e segue-me. E aqui com esta referência bíblica de Mateus 19, 21, com esta outra referência bíblica de Mateus 13, 8, do semeador que saiu a semear, então temos em nós que de fato este campo ele pode ser a nossa própria existência, pode ser o nosso próprio coração, na perspectiva de alguém que está buscando um conceito moral e espiritual ou de valores que necessariamente são estritamente, do ponto de vista de Deus, não valores ou desvalorizados, até que chega o momento certo em que esta pessoa compreende a mensagem do Evangelho como sendo mensagem do Evangelho e agarra esta possibilidade do campo de grande valor. Mas o foco central desta mensagem mesmo, ela nem está no campo. Ele está na possibilidade do desapego. E aí desapego é a mensagem central desta parábola. Desapego das coisas naturais, desapego das coisas que são estritamente morais, desapego das coisas que só nos podem trazer um retorno material e não espiritual, e apego necessariamente àquilo que me garante tanto na possibilidade natural quanto espiritual. Ainda buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça,
e as outras demais coisas vos serão acrescentadas, encaixa bem dentro deste conceito. Se eu estou buscando o reino de Deus, se encontrei de fato neste campo um tesouro de grande valor, encontrei na minha vida a mensagem do Evangelho, a semente caiu, a salvação chegou, o reino de Deus foi esclarecido, eu vou abrir mão de tudo, eu não vou querer muitas coisas, senão a possibilidade de querer, de fato, servir e agradar aquele que, de fato, me trouxe a possibilidade de um grande valor como tesouro. E ainda no versículo 45 e 46, a pérola também chega na mesma proporção desta parábola, com única diferença, que no campo o homem está trabalhando e na pérola o homem ele é o negociante, mas a proposta é a mesma, encontrar um tesouro de grande valor, uma pérola de grande valor. E a sentença primeiro, o reino dos céus é semelhante a, não é? Então o reino dos céus é semelhante ao homem que está à procura de uma pérola de grande valor ou está trabalhando no campo e necessariamente está demonstrando só o esforço do homem para tentar alcançar um conceito de uma boa religião ou supostamente até de uma salvação. Mas a salvação é alguma coisa que nos vem de graça. A Bíblia diz que é mediante a fé, não é? Não vem de vós para que ninguém, não vem do homem para que ninguém se glorie, é dom de Deus, não é? Não das obras para que ninguém se glorie, é dom de Deus. E assim, irmãos, é Jesus que oferece o tesouro. Mas pessoas estão cavando a esmo. E à medida que as pessoas estão cavando a esmos, Jesus está oferecendo, pessoas estão cavando a esmos. Até chegar o momento de encontrar em Jesus este inestimável tesouro, esta inestimável pérola, ambas de grande valor, ou ambos de grande valor, e o conceito vai e vem de tudo que tem. Eu quero abrir mão de tudo que sou, de tudo que tenho mesmo, para adquirir aquilo que Deus preparou para mim e ser aquilo que Deus quer que eu seja nele, tanto do ponto de vista meramente cristão, não é? Como cristão mesmo, mas servo, fiel, quanto do ponto de vista ministerial, aqueles que abrem mão de tudo para abraçar um ministério dentro da igreja, seja do ponto de vista pastoral, seja do ponto de vista que a gente chama que é erigmático, ou da proclamação do evangelho, evangelístico, ou missionário, seja de ponto de vista for. O importante é você abrir mão daquilo que te prende para alcançar aquilo que te liberta e que te traz um grande valor. Com isto, estou encerrando mais uma vez esta parábola de hoje e chamando vocês, inscrevam aí no canal, deixam um comentário de vocês, o like, e se a mensagem foi esclarecedora, compartilhe com outras pessoas. Fiquem na paz, beijo no coração, beijo na alma de cada um de vocês.